Olá, tudo bem? Sou o professor Daniel Rosa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de poema, na nossa aula de português. Mas antes disso, antes de começar, eu vou voltar ao poema que nós estamos fazendo as atividades. Vou ler o poema, vou fazer algumas explicações sobre o poema, né? E depois aí eu vou fazer para vocês, vou falar para vocês o que nós vamos fazer. E a nossa aula, ela de terça-feira, dia 27 de abril, ela vai ter duas partes, a parte de manhã e a parte da tarde. Vou explicar. De manhã, a primeira parte, vocês vão realizar a produção, vão fazer o poema de acordo com o que eu vou falar a vocês. E na parte da tarde, eu vou ligar para cada um para que eu possa ouvir a leitura do poema de vocês, ok? Mas, ó, muito importante que vocês assistam esse vídeo para poder entender o que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, então, desse poema aqui, ó, na página 74 e na página 75. Vamos lá. Os meninos nem sabiam, mas eram a vista de alguém. Um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim. Um saía para a escola, o outro entrava no carro. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Os dois tinham amigos, batiam bola. Os dois sonhavam sonhos, curtiam o som, imaginavam um mundo bom. Um na quadra, lá na altura, o outro na varanda da cobertura. Um e outro, cada um bem isolado, cada um para o seu lado. Mas um dia os dois se viram. Quando olhavam, o mesmo mar, bem na mesma direção, mudaram um ponto de vista. Um viu o outro feito irmão. Um dia de maré cheia, de ressaca, onda batida, comendo a, comendo a faixa de areia entre o mar e a avenida, hoje nem dá futebol, disse um desapontado. Está bom, é para surfar, falou o outro animado. Quer prancha? Posso emprestar. Vocês vão reparar o seguinte agora aqui. Eu vou fazer algumas explicações e aí eu vou continuar. Ó, repare o seguinte. Isso aqui é um poema. Observe, ó. Tá observando aqui, ó. Cada linha escrita de um poema, ó. Tá vendo? Ó? Uma linha, cada linha. Aqui tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas, oito linhas, nove linhas, 10 linhas, 11 linhas, 12 linhas, 13 linhas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou seja, cada linha do poema nós chamamos de verso. Ó, verso, verso. Então, cada linha do poema nós chamamos de verso. E a cada conjunto de versos, repara que aqui, ó, desse para esse aqui tem um espaço grande, não tem? Ó, aqui tem um conjunto de versos. Eles estão juntos, né? Então, um conjunto, dois conjuntos de verso. Aí aqui é um só. Três conjuntos de verso. Isso aqui nós chamamos, esses conjuntos, nós chamamos de estrofes. Vou colocar no singular, né? Estrofe. Então, esse poema tem 23 versos, aproximadamente, e três estrofes. Então, ó, repara outra coisa aqui que eu acho importante demais nós observarmos. Você está observando aqui, ó, que, por exemplo, ó, aqui, ó, um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim. Repare que essa palavra e essa palavra, fim e jardim, elas rimam, ou seja, ela tem o mesmo som no final de cada uma dessas palavras. A rima do poema, ela tem que acontecer em
Não é que tem que acontecer, é bom que aconteça, né? Para ter um efeito audi... um efeito mais divertido na leitura do poema, então podemos assim dizer, que a rima seja feita no final de cada verso. Você pode rimar essa com essa ou essa com essa, não importa a ordem. Sei que importante é que as, os versos rimem. Não precisa ser esse rimar com esse. Pode ser o segundo rimar com o quarto, pode ser o primeiro rimar com o terceiro, entendeu? Mas desde que tenha rima. Aqui tá falando, ó, um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim, no final de cada verso. O outro, ó, um saía para a escola, o outro entrava no carro. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Aqui rima também, ó. É o mesmo som, quase o mesmo som, mas tem uma rima. Carro com quarto. Aqui também, ó. Os dois sonhavam sonhos, curtiam o som, imaginavam um mundo bom. Vendo? Ó, a poema ela tem que ter uma rima também no final de cada verso. Tem poema que não tem rima? Tem. Tem poema que é só rima? Tem também. Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem é que o poema de vocês também tenha rima dentro dos versos e das estrofes, né? Aqui, ó, eu voltei na página 74 e 75 para fazer uma explicação. Agora, a nossa atividade vai ser da página 86 e 87. A página 86 e a página 87, ela é uma explicação do que vocês vão fazer. Ó, eu vou ler para vocês a página 86. Nesse capítulo, você leu um poema e notou que, ao escrevê-lo, quem escreveu, né, o poeta seleciona as palavras para poder fazer a rima também e organizou em versos. Aprendeu também que os poemas despertam sensações por meio de recursos como o ritmo, né, repetição de palavras e sons, que são o quê? As rimas, né? E a criação de imagem poética. Ou seja, o que é imagem poética? Você está lendo e está imaginando aquilo que você possa estar passando naquele poema. Agora chegou o momento de você expressar seus sentimentos e suas emoções nos versos de um poema. Inspire-se, capriche bastante, pois você e os colegas vão declamar os poemas que escreveram. Só que vocês não vão declamar para os colegas, porque nós, infelizmente, ainda não estamos na sala de aula. Mas eu, como eu lhe disse, né? Eu vou entrar em contato com vocês no período da tarde para que eu possa ouvir esses versos de vocês, esses poemas que vocês escreveram, ok? E vai ser uma atividade avaliativa. Então é muito importante que vocês participem hoje para que eu possa fazer essa avaliação diagnóstica. Então vamos lá. Primeiro você tem que planejar. Então, antes de fazer qualquer coisa, temos que planejar o que vamos fazer. Então vamos lá. Primeiro de tudo, releia o poema. Ponto de vista, né? Que é o que nós acabamos de ouvir aqui nesse vídeo. Depois da releitura do poema, pense em algo que mexa de algum modo com as suas emoções. O que mexe com as suas emoções? Vocês vão pensar. Pode ser uma paisagem bonita, uma vista interessante, uma pessoa, um sentimento ou qualquer outra lembrança que tenha importância para você. Isso será o tema do seu poema. Aí a terceira parte do seu planejamento, antes disso tudo aqui, ó, vocês vão ler e pensar antes de começar a escrever. Depois, busque captar as sensações que o tema desperta em você. Desperta alegria, desperta tristeza, desperta medo, desperta amor, desperta ânimo, desperta divertimento, desperta calor e algo mais. 4. Agora você vai fazer o seguinte, ó, anote todas as suas impressões em uma folha de papel. Pode ser no caderno. Essas anotações vão contribuir para você escrever o rascunho do seu poema. Rascunho é quando você está escrevendo ali, escreve rápido e tal. Aí depois vocês vão passar para o caderno de vocês, aí já não é rascunho, vai organizar bem organizadinho, com as letras bonitinhas, com, com as palavras escritas corretamente. Vocês podem consultar o dicionário, pode perguntar ao professor como que escreve se tiver dúvida em alguma palavra.
Aí vocês vão começar a fazer o rascunho de vocês. Pense em como vai estruturar o seu poema. Ele pode ter uma ou mais estrofes. Pode ser uma estrofe, duas estrofes, mas tem que ter alguns versos. Escreva os versos do seu poema relacionando-os com as emoções e impressões que o tema escolhido despertou em você. Se você ele despertou uma sensação de alegria, tristeza, medo, dor, tristeza. 3. Ao escrever, lembre-se que você pode explorar recursos como ritmo, rimas e sonoridade. É importante que tenha rima os versos de vocês. Muito importante. E crie um título. Aí você vai pensar no título para o seu poema. Aí você vai finalizando seu rascunho, leia seu poema com atenção. Aí você, depois que já fez o rascunho, você vai ler o seu poema com atenção. Verifique se o que você imaginou pode ser descrito ou é preciso aprimorar, né, algum detalhe, eu preciso melhorar alguma coisa. 2. Esse 2 aqui a gente não vai precisar de fazer porque não tá em sala de aula, né? Então não tem como a gente trocar o rascunho com algum colega. Aí vamos lá, já aí, aqui ó, esse quadro aqui, eu vou circular ele aqui. Em inglês, nós chamamos de checklist. Mas o que que eu posso, em português, eu posso falar que é uma lista de checagem, né? Você vai, você vai fazer o seguinte: encontrei um tema para o meu poema? Sim, né? Porque você está fazendo isso. Desenvolvi o tema e criei? Se não, opa, então eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que primeiro desenvolver um tema. Você vai ter que. E quando tu tiver sim, é porque o seu poema já está pronto para ser feito. Aí, ó, agora vem a hora de fazer o poema. Transcreva a versão final do seu texto em uma folha avulsa. Não precisa ser folha avulsa. Por quê? Porque não tem como a gente passar pro colega, né? Então vai ser só no caderno mesmo. Vou até apagar essa parte aqui, ó. Avulsa, não precisa, vai ser no caderno, em uma folha. Faça um desenho para ilustrar seu poema. O seu poema também vai ter desenho. Esse aqui, essa 3 também não vai ter como, porque nós não estamos em sala de aula. E é só essas duas partes aqui. Então, a número 3 vocês não vão precisar a se atentar a isso aqui, porque não tem como a gente pregar no mural, porque nós não estamos na sala de aula, né? E nem a 4 e não tem como anunciar que está no mural ou na escola, para as outras pessoas poderem lerem também. Então, pessoal, ó, é isso. Eu vou pedir para que vocês façam isso aqui. Fique atento ao que, que eu estou falando no vídeo, para que a atividade seja feita corretamente. Qualquer coisa estou à disposição e fiquem com Deus.